Oi, eu sou a Bia, psicóloga e uma mulher que talvez, assim como você já se questionou se um dia estava fazendo o suficiente. Esse aqui é um vídeo para ser um convite à pausa, à conexão consigo, um respiro no meio da rotina. Porque se você chegou aqui e ainda não está inscrita ou não viu o último vídeo, a gente está com um novo horário, que vai sair todo meio-dia, quarta-feira, com um vídeo novo pra gente refletir, pensar a respeito das nossas experiências, vivências e quem sabe trazer outros formatos também, mas ainda num lugar de calma, respiro. Estou fazendo o suficiente, o que dá? É esse o ponto desse vídeo, né? Quando eu comecei a refletir sobre esse tema que a gente vai estar falando hoje, veio muito a partir de uma sensação de insuficiência. Acho que conversa bastante com o último vídeo que eu falei, né, sobre não cabermos em alguns sapatinhos, então a gente tentar recompensar as coisas. Então se você não assistiu, volta lá e assiste. Mas eu pensei muito nisso, assim, né, de uma forma prática. Como a gente pode pensar sobre essa constante corrida que a gente trava contra nós mesmas, contra uma idealização que nós criamos, mas que o mundo cria do que a gente deveria ser e que parece que a gente sempre tá pra trás, a gente sempre tá correndo e sabendo que vai perder, sabe? Você já sentiu que deveria provar o seu valor, que merecia estar onde está e até que tava devendo algo pra alguém, pra si mesma, porque eu já. Durante muito tempo eu senti que eu precisava sempre dar mais. Então se o objetivo era tirar 10, eu tinha que tentar tirar o 11 que nem existia. Se o objetivo era tentar me provar em algum lugar, chegar lá, não era o suficiente. Parecia que eu não merecia. Eu tinha que ir além, que depois de tanto tentar, isso foi o mínimo, sabe? Eu achava que eu precisava dar conta de tudo, prazos, expectativas, e que só assim eu iria merecer o descanso ou iria merecer qualquer uma recompensa. E até de valor sobre mim e também como as pessoas me viam, como eu seria amada, como eu seria respeitada, reconhecida pelo mundo externo. E no fim de tudo isso, todas essas reflexões, eu percebi que tudo isso estava relacionado com essa palavrinha-chave, a suficiência. Eu achava que se um dia eu cumprisse com tudo isso, que um dia eu tracei, que os outros traçaram, eu seria suficiente. E aí o ponto é, o que é ser suficiente? Porque no fim, sempre vai ter uma nova demanda, uma nova obrigação, uma nova expectativa. Sempre vai ter um médico pra gente marcar, uma amiga pra gente encontrar, uma tarefa pra gente realizar. Sempre vai ter uma conta pra gente estar pagando, uma notificação chegando, um compromisso que tá nos esperando. Sempre algo pra gente fazer. E eu acho que por muito tempo eu olhei pra tudo isso de uma maneira meio desesperada mesmo. Caraca, nunca vai acabar, eu só quero um pouco de paz, eu só quero um pouco de quietude, sabe? O meu cantinho. E ao mesmo tempo, eu não quero tornar esse vídeo de Lulu. Vocês sabem que eu não gosto disso, mas também eu comecei a perceber que isso também era uma prova de estar viva, que as coisas vão estar acontecendo, a vida vai estar em movimento. E eu acho que diferente de uma aceitação de a vida é linda, bela, desse jeito, do jeito que tá, mas acho que eu tô no movimento de aceitação de que é isso que acontece, a vida vai estar se movimentando de uma maneira em que as coisas vão estar acontecendo. E nem sempre, em meio ao mundo acontecendo, ao mundo girando, eu também preciso estar nesse movimento, no mesmo tempo, na mesma velocidade. É isso. Acho que a minha sensação é que se o mundo estivesse correndo no 3.0, eu tinha que estar no 3.0. Se o mundo estivesse no 0.5, eu tinha que estar no 0.5. E na realidade, as coisas vão estar acontecendo no seu tempo, eu vou estar acontecendo em outro tempo, e a gente vai tentar lidar com tudo isso, balancear tudo isso. Por muito tempo, eu olhava muito pro que estava faltando, pro que ainda tinha que ser feito, pelas cobranças que eu não tinha cumprido. E eu acho que cada dia que passa, eu tô tentando reconhecer que eu tô fazendo o possível, do jeito que dá, da forma que tá no meu alcance, e eu acho que isso tá sendo algo muito bonito, muito gentil comigo, e que eu te convido a olhar dessa perspectiva também, se possível. Eu acho que eu caminhava tanto nessa corrida, olhando pra frente, que é importante a gente olhar sim pra frente, mas que eu olhava tão à frente que eu deixava de olhar pro presente. Tem uma coisa que hoje em dia eu não dirijo mais, porque eu não gosto muito de dirigir e me pega em lugares que eu não sou muito emocionalmente estável dentro da direção. Então hoje em dia, a minha medida possível, quem dirige é o meu esposo, Marcos. Mas eu sempre falava pra ele que meu grande objetivo de vida era ter um carro muito alto, porque assim eu conseguiria olhar mais a distante pro trânsito e conseguiria prever qualquer coisa. Eu acho que isso fala muito sobre mim, sobre a maneira como eu tento enxergar a vida, assim, olhar adiante, estar sempre pronta pro próximo ponto que acontecer, pra um carro ali desviando, pro acidente que pode vir a acontecer. E não vai dar pra vida sempre estar assim, eu sempre estar um patamar acima, assim, conseguindo ver adiante, conseguindo prever tudo, até porque às vezes
vezes a gente tá tão preso em ver esse futuro que a gente deixa de olhar pro agora, olhar pro presente. Eu acho que isso também nos lembra que a gente não tem garantia de nada. O olhar ali na frente, o olhar mais adiante, não faz com que o agora a gente esteja totalmente protegida, totalmente livre da vulnerabilidade. Então, quando eu parei pra olhar pro agora, eu reparei que eu já tô fazendo bastante. E talvez seja interessante você olhar também pra isso. Já tô dando conta, sustentando tanto. Só que às vezes é isso, assim, a gente olha tanto pro que falta, a gente não percebe o que já tem, o que já faz, o que já entrega, performa. E o quanto que já tá sendo desafiador fazer tudo isso. Porque muitas vezes fazemos coisas que não estão ali listadas no nosso checklist do que devemos fazer. Não estão ali no nosso calendário, nas nossas notificações. São aquelas tarefas invisíveis, aqueles medos, inseguranças que nos assombram ao longo do dia. São tantas decisões difíceis e responsabilidades silenciosas que aí ao final do dia a gente pode chegar e falar, cara, não fiz nada, né? Às vezes a gente já fez tanto. Isso me lembrou muito o filme Soul, da Pixar. Não sei se vocês já assistiram. Ele é muito bonito, assim. E eu acho que quando eu tava assistindo, foi um constante recordar que a vida não tá nos grandes eventos, e sim nos pequenos, valiosos momentos, nas pequenas decisões, nos pequenos passos, nos pequenos detalhes, que eu coloco esses pequenos bem entre aspas, porque às vezes eles têm um peso, um significado muito maior do que essas coisas gigantescas que às vezes a gente almeja encontrar. Ver esse filme foi um pisar no freio e perceber que a vida não é essa performance final, mas acho que esses pequenos atos, esses pequenos ensaios que a gente tem, esses trajetos que a gente vai até esse dia final, até esse grande show que a gente tá em busca de dar. E aí um desses dias que eu tava refletindo sobre o tema de hoje, eu encontrei uma técnica que as pessoas chamam de worry window. Nessa técnica eles dão uma ideia que eu acho que é bem gentil com a gente, de não viver, que nem eu falei pra vocês, essa vida distante de Lulu, de ai, a vida é mara, é linda, tudo perfeito, cor de rosa, estamos vivendo um mundo ideal e eu só consigo olhar pra esses pequenos momentos e valorizar. Porque não dá pra viver uma vida só assim. Que nem eu falei, vão ter esses medos silenciosos, vão ter essas tarefas difíceis que a gente vai ter que executar, vamos ter insegurança, vai estar acontecendo, a vida vai estar acontecendo. Então, esse worry window diz pra gente tentar encontrar um horário específico pra gente se preocupar, porque eu acho que também é isso. Ou a gente tá no extremo de eu tô atolada de preocupação, minha cabeça não para, ou ai, eu vou tentar me distrair, fingir que isso tudo não tá acontecendo. Eu faço bastante, tento fugir das preocupações. E aí, nessa tentativa de fugir, eu acabo não entrando em contato com tudo que eu verdadeiramente estou, com tudo que meu corpo tem pra me informar. Porque é isso, as emoções, no fim, são informações que elas querem nos dizer. Então eu acabo evitando tanto entrar em contato com isso, que às vezes eu não deixo o fluxo daquele pensamento, daquela emoção se concretizar. Até falei isso outro dia pro meu esposo, eu falei, cara, às vezes a gente tem que deixar a torneira fluir. Escolher o momento de abrir essa torneira, de olhar pra isso. E esse worry window fala sobre isso. Vem da ideia de que existem várias abas abertas no nosso computador mental, e que às vezes é importante a gente escolher o momento de abrir aquela abinha, que vai ser a da preocupação, e falar, tá, esse horário específico, esse momento específico, eu vou permitir que eu olhe pra tudo isso. E aí eu fiz essa metáfora com meu esposo. Vamos ter momentos que a gente vai ter que abrir essa torneira e permitir que jorre a água, mas que a gente se sinta ali num lugar, não controlado, mas num lugar mais organizado, com uma sensação mais de segurança pra fazer essa água fluir. Porque se às vezes a gente engole, tenta puxar aquela torneira, fechar tudo, enquanto tá abrindo várias abas mentais na nossa mente, a gente vai tentando lutar contra aquilo, fechar todas as abas possíveis, a gente deixa de verdadeiramente lidar com a questão, lidar com esse problema. E aí a gente vai guardando, até uma hora que explode. O computador mental entra em pane, a torneira quebra todo o registro e a gente não consegue funcionar. Emocionalmente a gente se sente quebrado. Então seria, acho que uma prática bem mindfulness de, naquela janelinha de tempo, eu vou permitir que eu sinta essas emoções, que eu organize esses pensamentos, que eu escreva esses pensamentos talvez, que eu coloque em algum lugar, expresse o que está acontecendo dentro de mim. E aí, ao fim desse tempo, ao fim dessa janela aberta, eu fale comigo mesma, tá, essa preocupação foi vivida, o que eu pude viver, eu vivi no agora, naquele momento. A partir daqui, eu não posso mais focar nisso. Porque, volto a dizer, a vida tá acontecendo, né, gente? Não tem como a gente se afundar e ficar ali vivendo só aquilo. Então, eu converso com a minha mente, eu converso comigo mesma de emoções, eu abri a janelinha ali, amanhã a gente abre de novo, ou outro momento específico a gente abre de novo. Depois a gente vai entrar em contato com isso. Acho que é uma forma também da gente lidar com a ansiedade que tá nos falando. Faz, a gente precisa olhar pra isso, a gente precisa ver isso. A gente vai resolver naquele momento, naquela janela aberta pra preocupação. Ali a gente resolve tudo isso. Ali a gente se torna resolutivo. Ali
Ali a gente reflete, sente, vive aquelas emoções. Depois a gente volta a ter que performar nesse mundo. É meio triste e frustrante falar isso, porque assim, a vontade óbvia, assim, até digo como psicóloga aqui, é que a gente lide com as emoções de forma gradativa. No mundo ideal, é que a gente vai estar sempre lidando, que a gente acolha tudo isso e que a gente vai vivendo. Mas no mundo real, gente, é triste a gente ter que escolher momentos pra lidar com tudo isso, esse bom emocional que às vezes está sentindo, né? Mas ao mesmo tempo, foi importante reconhecer isso pra entender comigo mesma que eu não vou dar conta de resolver tudo na mesma hora, tudo ao mesmo tempo e viver, sentir tudo isso, estar totalmente 100% resolvida emocionalmente com as minhas questões práticas, enfim. Eu acho que também ter essa estratégia foi uma recordação disso. Não dá pra estar 100% em tudo. Não dá pra estar resolvendo tudo ao mesmo tempo. Minha cabeça não dá conta disso. Emocionalmente eu não dou conta. Então eu volto a dizer, eu acho que essa atividade foi interessante, foi muito importante pra ser feita, porque eu comecei a perceber que antes, quando eu não delimitava esse momento, e aí pode ser até físico, gente. Uma coisa que eu faço é ter aqui meu escritório, né, meu consultório. E aqui ser um momento de trabalho, de preocupação, de agitação. Voltar pra casa ser o meu lugar de refúgio. Então eu acho que antes, como eu não dividia isso muito bem, essas janelas, eu tava em casa pensando sobre várias outras coisas, tentando resolver coisas, e minha cabeça não parava. E aí eu deixava de aproveitar os outros momentos. Então minha vida parecia sempre cinza, parecia que sempre era uma grande preocupação. E aí quando eu desenvolvi essa ideia de que, calma, momento de preocupação, de trabalho, de produção é aqui, eu comecei a também dar valor para esses momentos, me descansar, me desconectar disso, ser uma pessoa para além daquilo, para quando eu precisasse voltar, eu me entregasse de novo para essa preocupação. Então é isso, acho que viver de fato esse agora foi algo muito importante. Entender que a preocupação tem hora e lugar. Não dá pra minha vida ser só preocupação. Não dá pra eu viver minha vida sempre preocupada e assustada, ansiosa com algo a ser feito, algo a ser executado. O Marcos tá chorando aqui atrás do vídeo. Gente, às vezes a gente não precisa silenciar totalmente o barulho, mas entender que existem momentos pra poder escutá-lo. E eu acho que essa é uma das maiores formas de autocuidado que a gente pode ter conosco. Possível, acolhedora, real e não tão ideal, assim como tentam vender por aí. Falando em real, eu também estava aqui dando uma olhada nas coisas que escrevi e prestei atenção quanto que eu achava bonito ir atrás dessa validação, desse reconhecimento do outro, mostrar que eu estava dando conta de tudo. E por buscar tanto isso, eu acho que essa maneira de estar sempre tentando me provar, mostrar preocupada, etc., era só um sintoma, bem entre aspas, que verdadeiramente eu estava querendo alcançar. E olhar tanto para esse outro, olhar tanto para essa validação do outro, me provar tanto para esse outro, me fez exatamente me desconectar do que eu tava falando sobre autocuidado, sobre o auto, sobre mim. Cara, eu tava gostando de fazer o que eu tava fazendo, tava fazendo sentido para mim. Eu percebi que eu fui perdendo isso, eu fui me desconectando disso. E até eu tô num novo posicionamento, assim, acho que nas redes sociais vocês vão ver, vão acompanhar, estamos mudando tudo isso. Porque eu vi que eu tava tão no automático de ter que, não, eu preciso fazer com que as pessoas se conectem, preciso fazer com que as pessoas entendam, que eu não tava sendo mais tão proveitoso pra mim. Eu acho que as pessoas também acabam percebendo isso, sabe? Então, se você não me conhece nas outros perfis, me acompanhe, @psi.bianca. Eu tô tanto no Instagram quanto no TikTok, além daqui do YouTube, e com novos projetos, novas perspectivas. Quero dividir tudo isso com vocês. Uma forma mais vulnerável e mais possível, mais real de estarmos aqui, tanto nas redes sociais, mas vivendo a vida. Voltando aqui. Tudo isso, então, toda essa janela que eu criei aqui pra refletir tudo isso, foi sobre a questão da suficiência, busca pela suficiência e a constante sensação de insuficiência. E eu acho que uma das coisas que eu mais estou tentando me convencer, ainda não estou convencida, é que eu posso ser insuficiente. Eu posso errar, eu posso falhar, cara, eu posso fazer coisas que, às vezes, na teoria eu falaria, eu nunca faria isso, mas na prática eu faço. Eu posso ser incoerente e me dar permissão pra isso em alguns momentos, sabe? Óbvio, né? Não vou fazer aí, cometer crimes ou coisas nesse sentido, mas é isso, gente. A gente vai ser falha, a gente vai cometer erros, a gente vai fazer coisas que a gente não queria repetir. E o que eu faço a partir disso? Eu vou me punir totalmente? Eu vou me colocar com a pior pessoa do mundo? Que resposta é essa que eu dou a essa minha insuficiência? Essa resposta tá de acordo com o que eu acredito? E vai gerar alguma mudança de fato para essa minha insuficiência? Essa resposta que eu me dou, essa consequência que eu me coloco, ela vai de fato mudar a realidade que sim, em diversos momentos eu não vou ser suficiente? Eu acho que por muito tempo eu tentei ser bem a Barbie Profissões, sabe? A que a
gentil, a que dá conta de tudo, a que é psicóloga, a que é uma boa esposa, a que é uma boa amiga. E foi muito interessante me permitir decepcionar as pessoas, perceber a resposta delas, porque eu acho que eu dei tanto conta de todo mundo, eu fui tão legal por tanto tempo, que quando eu deixei de ser em algum nível com algumas pessoas, elas se afastaram. E aí antes eu me questionava assim, cara, a falha é minha, eu deveria continuar sendo essa pessoa 100% pra essa pessoa, e ser essa pessoa perfeita pra outra. Só que a realidade é que assim, faz sentido também pra mim estar ao redor de pessoas, conseguir conquistar coisas que só me acolhem, só estão ali comigo quando eu tô ali servindo o que elas querem, o que elas precisam, o que elas almejam e desejam. A gente aprendeu a confundir performance com valor, achar que só seremos aceitas se formos úteis, perfeitas, bondosas, bem-sucedidas. E a verdade é que isso só alimenta cada dia mais a nossa exaustão. Esse excesso, a abundância que a gente tanto busca pode ser justamente o que está causando a nossa constante sensação de insuficiência. A gente às vezes esquece de olhar para dentro, para ver o que está dando conta já, para ver o quanto que a gente já é suficiente, que não precisa de um outro constantemente nos dizendo isso, nos validando sobre isso. A gente já é suficiente. Você já é suficiente. Eu já sou suficiente. Eu, você, ninguém precisamos provar nada para ninguém. Até porque a gente nem tem tanta importância assim. E antes acho que isso me gerava muita angústia de não ter tanta importância assim. Mas hoje é quase como uma libertação. Então, se esse vídeo te tocou de alguma forma, aproveita já para curtir, compartilhar, se inscrever e chama alguém para também fazer parte da nossa comunidade, desse espaço de mulheres suficientes que também lidam com as suas insuficiências. E que isso já é bom demais, já é suficiente demais. E me conta aqui nos comentários, eu quero saber o que você já tá fazendo que ao longo desse vídeo, ou pode ser ao longo desse vídeo, mas nos últimos tempos você percebeu que se cobrava pra estar fazendo, mas que você hoje já dá conta. Porque antes você fala assim, ai, eu ainda tenho que melhorar isso, eu ainda tenho que fazer aquilo, e que hoje você já dá conta. Ou comenta, hashtag, suficiente. Acho que vai ser legal. Deixa eu ver, algo que eu já tô fazendo que é bom demais. Eu acho que antes eu tentava me provar muito na parte do trabalho, sabe? Falar, mostrar, não dar conta de tudo e tudo mais, e agora eu tô acho que mais em paz com isso. E podendo curtir outros lados da vida. Momentos de lazer, hobbies, e perceber que tá bom, já sou boa o suficiente. Seguimos juntas nessa trajetória, nessa caminhada e te vejo semana que vem. Um beijo, tchau, tchau!